Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão queridão, você torcedora do Flamengo, você que não torce para o Mengão, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Linha de Passe, repercutindo o jogo de hoje, a vitória do Mengão queridão sobre o Milionários, jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos, o grupo E, da Copa Libertadores da América. Com esse resultado, o Flamengo se classifica para a oitava de finais em segundo lugar do grupo, né? Primeiro lugar que foi garantido aí pelo Bolívar com a vitória sobre o Palestino, jogando em La Paz, no placar de 2-1. Bolívar se ficando aí então com a primeira colocação e o Flamengo em segundo lugar. Uma pena, porque quando começou a fase de grupo, todos nós acreditávamos que o Flamengo, com certeza aí poderíamos afirmar que o Flamengo seria o primeiro do grupo, mas não foi assim que aconteceu. O futebol tem disso, não basta ter uma grande equipe, tem que provar em campo, e o Flamengo deixou a desejar nos primeiros 4 jogos da Libertadores. Mas, contudo, conseguiu essa classificação que é importante. E agora a gente vai brigar aí nas oitavas de finais, vamos esperar o sorteio. O Flamengo que está no pote 2, né? Junto com o Botafogo, que também ficou em segundo lugar no seu grupo. Vamos esperar aí o resultado das partidas de São Paulo, por exemplo, né? Para saber se o São Paulo também vai ficar em segundo lugar, o Grêmio, né? E o Internacional hoje que se complicou com a derrota. Nós vamos aguardar aí como é que vão ficar as oitavas de final. Rapaziada, acompanha comigo o corte que eu preparei, não sai daí, fica comigo até o final. E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Tivemos equilíbrio do início ao fim da partida. Um jogo complicado contra a equipe, né, que veio para se defender, né? Não é fácil jogar contra a equipe que se defende com a linha baixa, mas foi um belo jogo de todos ali da equipe, e feliz também pelo momento, né, de fazer mais 2 gols com essa camisa. Como eu sempre falo, né, a gente não pode relaxar, a gente tem que querer evoluir sempre, não só eu individualmente, mas todo nós no coletivo também, e é claro que a gente vai buscar crescer todos juntos para conquistar grandes coisas esse ano. Obrigado, Pedro. Parabéns. Muito bem, autor de 2 gols o Pedro na vitória sobre o Milionários por 3-0, e podia ter sido mais ampla a colaboração da equipe adversária, como você vai ver ou rever aí nos gols todos marcados no primeiro tempo. Semana passada, Pedro Ivo, o senhor estava no Maracanã, certo? Semana passada, Maracanã. Semana passada? Não, retrasada. Retrasada, no Maracanã, exatamente. E aí eu perguntei a você, e aí a exigente torcida do Flamengo, o que pensa deste jogo? Você estava lá. Estava lá. Eu te pergunto hoje, para o torcedor exigente do Flamengo, a entrega foi boa ou teve mais colaboração do Milionários? Não, ele acho que o torcedor mais exigente, boa noite a você, o André, o Breiras, o Pac, a nação que nos acompanha depois dessa transmissão exclusiva do Flamengo aqui, ESPN Star Plus. A nação está conosco hoje. O mais exigente, ele sempre vai ter aquele mais, aquele porém, aquele contudo. Ele vai dizer que o 3-0 do primeiro tempo não foi exatamente um atropelo, ele vai dizer que o segundo tempo poderia ter sido mais. Ele sempre vai ter um porém, porque ele é o mais exigente. Agora, se a gente pega um recorte que o Flamengo chega antes da bola rolar ali para o jogo contra o Bolívar, dependendo de 2 vitórias e quem sabe combinação de resultado, dependendo de uma sequência que ainda não tinha para a Libertadores, ele faz 4-0 no jogo, faz 3-0 em outro, ele é dominante, ele em nenhum momento ele sofre nesses 2 jogos, dá para dizer que pelo menos, sabe, diminuiu um pouquinho ali o que se desenhou de um mau humor, uma certa exigência exagerada com o clube. O Flamengo, quando eu olho para esse jogo contra o Milionários hoje, quando eu olho para o jogo contra o Bolívar, principalmente na rodada 5, o Flamengo precisa ser isso aí na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Ele não vai dar um banho de bola, se não vai ser uma massa que a gente vai olhar e falar, nossa, podia ser 6, 7, 8. Ele precisa construir o resultado com alguma tranquilidade, até mesmo quando ele não é exuberante em campo. E acho que hoje foi um pouco assim no primeiro tempo, o Flamengo foi superior. Eu discordo um pouco dessa coisa. Eu já vi até o pessoal ali no corredor, mas também o Milionários entregou gol, não sei o quê, fez gol contra. Eu vi bastante. O primeiro gol, ele é fruto de uma pressão. O segundo gol, ele é fruto de uma construção de um lateral que não passava, o zagueiro passa, associa com o Gerson que cruza. Se não fosse o defensor do Milionários, Vargas, que acaba exalando ali, dando o gol para ele contra, né?
É um Flamengo que chegava, e no terceiro gol também ele é construído a partir do momento que vinha, fechando para dentro, pressiona, rouba, assiste o Pedro e faz o gol. Então, é só para aquela turma que estava vendo outro jogo, outra transmissão, quer pegar no pé do Flamengo, e teve um gol contra, teve ali nos melhores momentos um gol que deram pro Pedro, então o Flamengo também foi ajudado. Não, o Flamengo não foi ajudado. O Flamengo sabia que ele estava querendo ali com uma imposição ali, até uma intensidade inicial muito maior do que o restante do jogo. A gente está vendo as imagens do segundo tempo também. Então, quantas chances não o foi Flamengo exatamente essa tempo. Coisa de que o Flamengo foi burocrático, deixou o torcedor exigente incomodado, o Milionários entregou os gols. Não. O Flamengo construiu para vencer. A partir daí a gente pode debater muita coisa, inclusive de uma forma mais ampla, o que foi o Flamengo nessa Conmebol Libertadores fase de grupo. A gente não pode esquecer que boa vitória, segunda boa vitória consecutiva na Conmebol Libertadores, mas o Flamengo não é para passar em segundo lugar do grupo, não é para pegar pote 2 de mata-mata. E suposto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan para mim que tinha uma questão ali de o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo. Mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a braçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente, ele tá em loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do dito bem. A última partida, na fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo para um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações, né? O que o Flamengo vai fazer. Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Então, do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que as pessoas, a maioria das pessoas gostariam, imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não está vendo. E ninguém falou isso mesmo. Colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo. Os times também que fizeram boas campanhas, se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados, o Flamengo é um deles. Né? É complicado, o Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem. Quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu, se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou,
a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola Matou, também né? Isso. Pegou de surpresa. Só faltou o goleiro falar antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Logo no começo. Né? E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra, né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. E muitas historinhas, a gente conversava sobre isso ontem, né? Muitas historinhas ao redor do jogo, isso vem acompanhando o Flamengo toda vez que o Flamengo entra em campo. Então hoje será que o Gabriel vai entrar? Como que a torcida vai recebê-lo? Será que na hora que o Flamengo colocar os pés no gramado, ele vai ser vaiado? Sim. Né? Não entrou. E hoje a gente pode até discutir. E no aquecimento também não tivemos vaias. No jogo anterior, pela Copa do Brasil, acho que até o minuto 80, alguma coisa assim, não havia uma definição em relação ao placar. Sim. Hoje a coisa estava resolvida. Né? Eu não acho que o Tite tem a obrigação de colocar o Gabriel em campo para fazer um favor a ele, para ver se melhora alguma situação. Mas hoje, se ele quisesse... Claramente não pôs porque não quis. A ocasião estava aí, 3-0, era só, vai lá, meu filho, vê se você faz o quarto gol e vai ser bom para todo mundo. Eu acho que não colocaria por ser uma volta ao Maracanã. Mas... Depois foi a volta semana passada, hoje a volta ao Maracanã, daqui para frente... É quase que uma punição silenciosa. Daqui para frente a gente pensa como vai ser. Acima de tudo... É óbvio que não tinha nada mais importante do que cumprir a tarefa. O Flamengo chegou a ficar numa posição em que a classificação era uma dúvida. Sim. E era preciso cumprir a tarefa hoje, com 3 pontos, ganhando e tal. E o Flamengo fez isso. Acho que a noite tá bem cumprida. O Flamengo conseguiu empatar com esse Milionários fora, e ainda tinha um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. O Flamengo conseguiu perder para o Palestino. Né? O Palestino se classificou. Então, esse Milionários ele foi o último colocado do grupo. E o Palestino conseguiu classificação para a Sul-Americana. Na realidade, para o mata-mata, né, da sua repescagem ali com a Sul-Americana. Então, para eles já foi uma festa. Você vê, o Palestino conseguiu essa vaga e já fizeram festa no jogo anterior, porque conquistaram essa vaga. A vitória sobre o Flamengo acima de tudo. Então, para você ver o nível desse grupo aí, onde o Flamengo passa em segundo. Agora, o Calçade, já vou te acionar, Breler, é só uma... Já que o André falou do Gabigol. Calçade, você que estava aí no estádio, que está ainda no estádio, você percebeu alguma manifestação da torcida, alguma movimentação? Durante a transmissão, o Vogan falou, olha, não registramos aqui nenhum tipo de manifestação negativa para o Gabigol no aquecimento e tal. O que dá para você registrar aí com relação a Gabigol, você que estava em loco aí, que pôde perceber tudo de perto? E aí, William, e o Pedro Henrique Torre também observando isso no aquecimento, né? Ele não teve... Pelo menos isso não foi visível, uma manifestação hostil. Eu digo hostil quando você tem uma parcela enorme do estádio se manifestando contra o jogador. E isso nós não vimos aqui. Poderia, sei lá, um torcedor, ou um tá bravo, o outro não tá, mas assim, um estádio todo contra um jogador, ou parte dele, nós não vimos. Isso realmente a gente não registrou aqui no Maracanã. Foi o primeiro teste. Primeiro veio o time, os 11 que iam jogar, depois, para o aquecimento, vieram os reservas. Na hora que ele entra, tá tudo bem. No aquecimento, o Pedro Torre não identificou nada, ninguém xingando e tal. Então, acho que ele passou na primeira etapa, né, dessa volta. Até porque já faz alguns dias, né? Talvez se fosse logo assim, 2, 3 dias depois, esse contato com o torcedor aqui no Maracanã, de vestir a camisa do Corinthians, talvez a reação fosse diferente. O tempo passou... Mas vamos ver, né? O Tite fez 5 trocas e o Gabigol não entrou. Então, como é que vai ser esta administração do retorno dele ao time? Hoje o titular é o Pedro. Quando eu falo em retorno, é via banco de reservas para momentos da partida e não como titular. Mas o futebol prega peças. O Flamengo pode precisar ainda muito do Gabigol, ele que tem julgamento marcado para o começo de julho. E essa é uma etapa decisiva na carreira do Gabigol, porque se ele for suspenso, aí zera tudo, uma outra história, e a gente deixa de falar do Gabigol agora e espera o retorno dele. Se ele for absolvido,
tudo bem. Aí é se ele fica, se ele sai, para onde que vai, quando que joga, é uma outra etapa. Já vou trazer mais esse assunto Gabigol aqui para a mesa, mas antes o Breiler para análise do jogo, né? Faltou você aqui nosso rodízio aqui. Sobre o jogo em si e o resultado. Você olha o copo meio cheio, do tipo, pô, legal, classificou, precisava, né? Chegou até a classificação ameaçada em dado momento, evoluiu, ganhou os 2 últimos jogos. Ou você olha o copo meio vazio e fala assim, pô, classificou, mas foi em segundo. Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, pode ser São Paulo Tajeres, e aí? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Dá para olhar dos dois lados. O primeiro, inevitavelmente, é pelo lado negativo, porque por mais que a última fotografia, como o Zupac destacou, tenha sido os 2 últimos jogos no Maracanã, que o Flamengo passou com tranquilidade, placar elástico e até um futebol melhor executado, o torcedor naturalmente vai enxergar o que foi a campanha. E para mim pesa mais até o desempenho do que necessariamente a colocação do Flamengo. A gente sabe que, até pelo Bolívar, uma campanha louvável que fez, terminando merecidamente em primeiro lugar, a altitude, o peso disso. Ressalva à parte, o Flamengo jogou bem somente 2 de 6 jogos da primeira fase. Então fica um quê de decepção no desempenho do Flamengo na Libertadores até aqui, porque é um Flamengo que pode muito mais e que não pode reclamar da sorte nas oitavas. Do adversário que pegar, naturalmente vai ter de lidar com isso, porque foi algo que o próprio Flamengo plantou. E há sim uma evolução, o André pontuou, o Zupac falou nesse recorte dos 4 jogos, são 4 jogos que o Flamengo não toma gol, e até é mais seguro hoje, com uma defesa que não é a titular, segurou bem a onda, não sofreu novamente, mas é um time que ainda tem dificuldades, que ainda não consegue ser consistente como se espera desse Flamengo do Tite. E a consistência vai o Calçade pontuou, a lateral direita, com a dificuldade de jogar por ali. Eu até vejo que o Varela é uma opção melhor diante da inconsistência do Wesley nas oportunidades que teve como titular. Vai melhor no apoio, até aproveitaria melhor esse corredor deixado pelo Gerson, mas o Varela entrega o básico de um lateral mais defensivo, mais seguro por ali, embora não apoie muito, pelo menos dá um equilíbrio maior para o time. Mas há ainda alguns problemas. O funcionamento de De La Cruz com a Arrascaeta, a gente já percebe nesse novo posicionamento do time, o De La Cruz tentando achar mais o Arrascaeta em campo, em algum momento até conseguindo dialogar, mas ainda longe de uma dinâmica de meio-campistas, de caras que já se conhecem há algum tempo, que tem algum entrosamento de seleção uruguaia, mesmo que ali na parceria, nos treinos, e isso não tem se replicado ainda de uma forma natural no Flamengo. Mas classificado, primeiro ou segundo lugar, não há como enxergar uma perspectiva positiva para o Flamengo. Por mais que esse quê negativo, essa impressão negativa fique pelo desempenho do time na primeira fase, classificado, outra história, vira a página e a tendência é que o time siga evoluindo, até porque já estamos aí na metade da temporada. Você fala de não enxergar a perspectiva positiva com relação ao adversário, né? Sim. A evolução do trabalho. Não, e a perspectiva positiva para o Flamengo, eu enxergo para o trabalho. Agora, se o Flamengo pegar um adversário mais forte, uma pedreira, ou um adversário que não se imaginasse para o nível que o Flamengo encontrou no grupo, é algo que o Flamengo tem de lidar, porque o desempenho ficou aquém na fase de grupos e termina na segunda colocação de forma merecida. Dos times que vão terminar em primeiro, alguns são acessíveis na teoria. O Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla, o próprio Bolívar não é, né, das possibilidades de confronto não é dos piores, né, embora o Flamengo tenha perdido em La Paz, mas ganhou com facilidade. Aliás, vai ter que decidir em La Paz. Vai ter que decidir em La Paz, esse é um problema. No grupo do Grêmio, a gente não sabe de que maneira o Grêmio vai reagir a esses atrasos dos jogos, mas pode ser The Strongest, até o Atipato, e eventualmente no grupo do São Paulo pode ser o Tajeres, né? A gente não sabe, talvez seja o Tajeres, o que também, dadas as possibilidades, não é um confronto fácil, mas não é um pesadelo. Agora, você tem Palmeiras, Atlético, Fluminense e River. Acho que esses 4 que são times fortes para
para garantir essa primeira colocação. Mora aí o pesadelo de quem passa em segundo no sorteio. E mora aí o pesadelo de quem passa em primeiro também, né? Olhar para o Flamengo. Ah, sim, Flamengo, Botafogo e eventualmente São Paulo. Né? São as 3 bolinhas mais quentes do pote 2, com certeza. Bolívar 13 pontos, Flamengo 10, Palestino 7, Milionários 3 aí. Segunda Libertadores seguida fechado. Que o Bolívar passa, hein? Passou na última no grupo do Palmeiras. Mas passou em segundo, né? Passou em segundo, mas brigando com o Palmeiras até o fim. E o Bolívar agora passa em primeiro. O Bolívar mas pode ser Palmeiras, pode ser Atlético Mineiro, pode ser River Plate. E Fluminense. Pode ser o Fluminense. Eventualmente é São Paulo se passar em primeiro. Se o São Paulo passar em primeiro, E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos, deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.